Comigo nesta manhã para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, e o versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, estas palavras do versículo de número 6 estão tremendas, tão gráficas a respeito da fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E baseado nestas palavras, o título da nossa mensagem nesta manhã sobre a fé é uma fé mais forte que os sentimentos. Bem, queridos, nós retornamos nesta manhã para lidar com o tema da fé. E eu, em uma pequena recapitulação, recordo os irmãos sobre o que nós vimos no domingo passado a respeito da fé. Nós vimos que a fé não é um pensamento positivo. Fé não se trata de pensamentos positivos, nem se trata de uma espécie de força interior pela qual nós nos movemos de modo a realizar coisas que nós cremos serem necessárias. Fé não é pensamento positivo, nem essa força interior. Essa ideia vem do misticismo católico romano, que entrou no meio evangélico pela porta do pentecostalismo, como nós temos considerado. A fé é uma convicção, é uma persuasão na palavra de Deus, de que Deus é real e verdadeiro, que todos os seus atos, promessas, comandos e diretrizes são verdadeiros, que Deus é aquilo que Ele diz ser. Então nós depositamos a nossa confiança nessas verdades e assim vivemos a nossa vida em obediência e independência do Senhor. A fé ela não se volta para dentro de si, ela se volta para fora, para a palavra, a verdade revelada. Assim a fé, essa convicção, essa persuasão das verdades bíblicas que nos move ao longo da jornada. Bem, a fé foi dada pelo Espírito na conversão e ela é desenvolvida ao longo dessa jornada. Nós vimos 3 tipos de fé na palavra de Deus. A palavra fé, que se aplica à fé para a salvação, esse é o primeiro tipo de fé, algo que nós não tínhamos antes da conversão, que nos foi dada pela obra do Espírito Santo, a fé para crermos na verdade do Evangelho, e nos voltarmos a Cristo em arrependimento e assim experimentarmos a salvação e seu poder regenerador. Essa é chamada fé salvífica. E nós vimos que a fé também, ela representa ou compreende todas as doutrinas que nós cremos, e nós chamamos de a fé cristã. Aquilo que nós cremos é resumido com o termo fé. Todas as doutrinas da fé, doutrinas que podem ser conhecidas, elas não são infinitas, são numeráveis, de modo a ser conhecidas, amadas e defendidas também. E nós vemos que a fé é algo contínuo, ativo na vida cristã. Ela tem um início na conversão, então ela se desenvolve ao longo da jornada. E é sobre esta fé que nós estamos lidando desde o domingo passado. Essa fé contínua. Mas deixe-me dizer algo negativo ainda sobre a fé, que a fé, além de não ser pensamentos positivos, além de não ser uma força interior, quando eu digo negativo eu quero dizer aquilo que a fé não é, não, algo mal. Mas a fé também não são sentimentos. Bem, a fé não é sentimento, irmãos. A fé ativa e contínua, ela não deve ser confundida com emoções, com afeições ou sentimentos, tais como entusiasmos de várias naturezas, sentimentos, expressões do nosso coração, porque a fé é um tanto diferente de sentimentos. Muitas vezes, nós podemos estar nos sentindo espiritualmente muito bem, firmes, alegres e fortes, mas ao mesmo tempo a nossa fé, em paralelo, pode estar bastante fraca, dilapidada, pequena. Ainda embora nossos sentimentos são grandiosos e maravilhosos. Nós lembramos sobre Pedro, não é? Aquela ocasião, incidente, todo o entusiasmo de Pedro, todo o seu fervor, dizendo a Cristo: Senhor, eu irei contigo até a morte, se for necessário. Todo aquele bravado, aquela ousadia, tantos sentimentos de força e de vigor espiritual. E poucas horas depois, a sua fé se desmorona em pedaços e ele nega ao Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a fé não é sentimentos, porque embora os nossos sentimentos espirituais podem estar vivos e vigorosos, talvez a nossa fé seja pequena, fraturada, está a ponto de envergonhar ao Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes, o que acontece conosco é exatamente o contrário do que aconteceu com Pedro, por exemplo. Porque, às vezes, e essa é a experiência de todo crente em determinados períodos da vida cristã, às vezes, os nossos sentimentos não parecem estar funcionando. E nós nos sentimos pessoas frias, espiritualmente desligadas. Parece que as nossas afeições não estão ali em movimento, em funcionando.
E essa frieza na alma torna a oração algo muito difícil e torna a leitura da palavra de Deus um exercício, uma grande luta. Para você ler a Bíblia e orar, parece que é como subir em uma montanha por causa da frieza desses sentimentos espirituais. E assim nós começamos a sentir, talvez, por causa dessa frieza, sentir que estamos distante do Senhor. Ou que talvez tenhamos apostatado da fé. Satanás começa a nos tentar. Nós começamos a sentir desligado do Senhor. E Satanás começa a nos dizer que talvez não sejamos pessoas salvas. Ele aproveita essa oportunidade para nos tentar. Muitas vezes nós nos sentimos espiritualmente frios, inativos ou desligados. Mas embora os nossos sentimentos estejam frios por determinados períodos, por várias causas, por vários motivos, embora nós passamos por esses períodos, a nossa fé pode ao mesmo tempo estar forte e vigorosa, e inteira e frutífera, porque a fé não depende dos sentimentos para serem exercitadas. Bem, embora os sentimentos estejam tantos desligados, a nossa fé pode estar frutífera e grande e vigorosa. Eu gostaria que você observasse este versículo de número 3, do capítulo 11 de Hebreu, porque há algo interessante aqui a respeito disso. Pela fé, diz o autor, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Observe esse termo, entendemos. É um termo que se refere à mente. Pela fé nós compreendemos algo, nós entendemos algo. Deixa-me explicar algo muito importante sobre a alma, meus irmãos, que está conectado à fé. A alma, ela possui diversas faculdades. Bom, assim como o corpo possui cabeça, tronco e membros, nós aprendemos na palavra de Deus que a alma também possui várias faculdades. Uma das faculdades da alma é a mente, onde a razão é exercitada. Pela mente nós compreendemos as coisas em volta, nós analisamos, nós respondemos a certas situações. Assim, uma das primeiras e mais importantes faculdades da alma é a mente, essa capacidade de raciocinarmos. É isso que nos coloca a milhões de quilômetros acima do reino animal, a imagem de Deus colocada em nós por meio de uma alma, e na alma está a faculdade da mente, da compreensão. Outra faculdade da alma é a memória. O que a memória faz? A memória, ela alimenta a mente. Ela põe na mesa da mente, da razão, informações. Ela traz de volta certas informações para que a mente analise, julgue, compreenda e tome certas decisões. Você percebe que a mente ela vai na frente, a memória vai alimentando. E ainda há uma outra faculdade na alma, além de várias outras, mas eu me resumo a esta última, chamada faculdade das afeições. Esse é um termo técnico, mas que se refere às nossas emoções. Nós temos a faculdade das afeições. Agora, os sentimentos ou afeições em nós fazem parte de um sistema de resposta na alma. As afeições, elas respondem àquilo que a mente compreende. Você compreende certas coisas pela mente racional, porque é pela mente que nós entendemos, compreendemos as coisas, e assim as afeições, elas respondem àquilo que você compreende. Deixa eu me dar um exemplo. Você acaba de receber uma notícia boa, maravilhosa. O teu nome saiu lá na lista dos aprovados do concurso, ou você ganhou algo, ou um neto nasceu. Você entendeu essa informação, então as afeições, elas respondem com alegria, com júbilo, com ânimo. Ou de repente você ouve uma notícia ruim, encara uma situação difícil, e as afeições, com a mente você faz isso, e as afeições respondem com sentimentos de tristeza, de ira, de desapontamento, porque as afeições na alma fazem parte de um sistema de resposta. E é muito importante, como crentes, que nós percebamos a anatomia da alma. A mente, a razão, ela vem em primeiro lugar, e as demais faculdades como que alimentam a mente, a memória, as afeições como um sistema de resposta. Assim, queridos, é a mente que exercita a fé, porque a fé se localiza em nós na mente. A fé se localiza na mente. A mente é essa faculdade da alma que nos permite compreender as coisas de um modo racional, e assim a fé é exercitada na mente. Bem, deixa eu explicar isso um pouco mais. Você compreende essas verdades reveladas na palavra de Deus. Você lê, é um texto racional, você precisa ouvir e ler. E a tua mente compreende essa mensagem, não é? Então, baseado nestas verdades, o que você faz? Você exercita a tua fé, confiança, dependência nela. Ou seja, é a mente que exercita a fé e não os sentimentos. É pela mente que nós somos movidos, baseado na palavra de Deus. Assim, a fé é exercitada pela mente.
Você compreende essas verdades, está persuadida da veracidade da palavra de Deus, e assim você vive a sua vida cristã baseada nessas verdades. Você exercita a fé na palavra de Deus, de modo que a fé é exercitada na mente. A mente compreende as verdades, que obviamente são iluminadas pelo Espírito Santo a nós, porque antes da conversão nós não entendemos nada disso, mas uma vez salvos, compreendendo estas verdades, então nós exercitamos a fé baseado na palavra de Deus. Bem, a fé não é exercitada pela faculdade dos sentimentos ou afeições, o que eu estou dizendo, mas sim pela mente. Os sentimentos, como eu disse, fazem parte de uma outra função na alma, sistema de respostas. Os sentimentos respondem a quê? Bem, os sentimentos respondem à mente. A mente compreende algo, a mente entende e processa algo, e assim as emoções respondem àquela compreensão e vários sentimentos são gerados. Deixa eu dar um exemplo. Porque embora os nossos sentimentos não estejam muito bem hoje, por várias razões, e nós nos sentimos um tanto frio, desligados espiritualmente, ainda assim nós podemos exercitar a fé na palavra de Deus e cumprir os nossos deveres, e seguirmos em frente orando e adorando, e na casa de Deus, e lendo a palavra de Deus, ainda embora nós nos sintamos um tanto frio espiritualmente, por várias razões, ou desligados, ou temos alguns sentimentos de tristeza por causa de alguma enfermidade, alguma decepção, coisas que nós passamos pela vida. Todavia os sentimentos estão lá embaixo, nós podemos ter uma fé ainda forte e vigorosa e adorar ao Senhor, porque nós estamos persuadidos em nossa mente da verdade da palavra de Deus, e assim nós exercitamos confiança, fé na palavra de Deus, e assim nós seguimos em frente. A fé é exercitada pela mente. Você crê na palavra de Deus, você aprende essas promessas maravilhosas, você depende delas, então você obedece, você pratica, você põe em prática, independente daquilo que você sente hoje. Porque a palavra de Deus não mudou, foi nós que mudamos. Deus não mudou, foram os nossos sentimentos. Assim, se nós entendermos essas verdades e exercitarmos a fé pela mente baseada na palavra de Deus, nós podemos ser firmes e vigorosos e seguirmos em frente. A fé, ela se localiza na mente da seguinte maneira. Pense sobre um trem. Um trem é conduzido pela locomotiva, não é? Os demais vagões estão ali. Mas a locomotiva não depende dos vagões. São os vagões que dependem da locomotiva. Assim, a fé, ela está na locomotiva e não nos vagões. Nos vagões estão os sentimentos, as memórias e tantas outras coisas da alma. Assim, a mente é esse carro-chefe, a fé está ali. E a fé pode então crescer e florescer, ainda embora os vagões dos sentimentos não estejam conectados temporariamente na locomotiva. E você segue em frente servindo ao Senhor, adorando, cumprindo os teus deveres como um crente na casa do Senhor, ainda embora haja algumas nuvens frias na segunda-feira ou ao longo da semana. Você pode adorar a Deus e ter uma fé forte e representar o Senhor e servi-lo e crescer na palavra de Deus. Quem conduz a fé são as verdades da palavra de Deus, compreendidas pela mente racional. Esse foi o propósito de Deus, foi assim que Ele nos moldou na alma. E assim nós podemos continuar. E a razão muitas vezes, irmãos, porque muitos crentes, muitos de nós, nos tornamos inoperantes na vida cristã, poucos frutíferos, pouca oração, pouca adoração, pouco evangelismo, é porque nós estamos colocando a nossa fé tantas vezes nos vagões dos sentimentos mais do que na locomotiva da palavra de Deus, a entendimento iluminado pela palavra de Deus. E assim o crente já não vai na igreja, porque ele diz que não está se sentindo digno de ir na igreja hoje, sentindo. Mas se é um comando na palavra de Deus que me diz, não abandonei as vossas congregações, eu sei que isso é verdadeiro. E eu sei que Deus é muito sábio ao dizer isso, então independente de como eu me sinta hoje, eu vou estar na casa de Deus, adorando e servindo e louvando, porque na sabedoria de Deus Ele determinou que a nossa alegria no Senhor se torne uma força. E ali a resposta, o Espírito aplica a palavra de Deus, Ele nos molda. Então há muita sabedoria, sim, na palavra de Deus. E porque nós cremos nela e exercitamos fé nela, nós não precisamos depender de nossos sentimentos para adorar e servir ao Senhor. E há crentes que não se envolvem no trabalho de evangelismo, porque ele diz, eu não me sinto bem hoje, eu não fui tão fiel ao Senhor ao longo da semana, como eu posso agora ir evangelizar? Sentimentos, mais uma vez. Mas se a palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregue o evangelho, você não precisa se sentir digno, porque nós não somos dignos.
Digno é o Senhor, é Ele que nos chama, apesar da nossa indignidade, para a sua obra. Então nós ouvimos, nós cremos e nós seguimos em frente. Obviamente nós confessamos os nossos pecados. Obviamente nós buscamos a graça de Deus, mas nós não somos dominados ou guiados pelos sentimentos, mas pela palavra. E assim a fé é exercitada pela mente. E há muitos crentes que não leem a Bíblia, porque eles dizem: eu me sinto espiritualmente frio essa semana, eu não oro hoje porque eu estou assim assado. Mas a palavra de Deus diz: orai sem cessar. E quando Deus diz isso, nós cremos, entendemos, e apesar do que nós nos sentimos, nós nos aproximamos do trono da graça, e adoramos ao Senhor, e o louvamos, e intercedemos. E quem sabe, conforme nós fazemos isso, os vagões dos sentimentos se conectam, e conforme você adora a Deus, sentimentos são reavivados novamente. Mas você não precisa deles necessariamente para adorar, para servir ao Senhor e para cumprir os teus deveres como um crente na vida cristã. Assim, queridos, muitas vezes nós não progredimos na vida cristã e a nossa fé não se desenvolve porque nós temos colocado a fé no vagão em vez da locomotiva e vivendo como crentes em dependência do que nós sentimos. Mas isso não é bom, porque isso não é bíblico. A fé bíblica, que agrada a Deus, é uma fé maior do que os sentimentos. É uma fé fundada na palavra de Deus, compreendida, crida, então nós a vivemos e exercitamos. São comandos, são promessas, são diretrizes que nós percebemos, então nós seguimos em frente pela fé. E isso é demonstrar fé, porque fé tem a ver com obediência também. Mas pastor, o senhor está dizendo então que sentimentos não são importantes? Não, eu não estou dizendo isso. Eles são muito importantes porque fazem parte da nossa constituição. Deus colocou em nossa alma como parte de nossas faculdades da alma, as afeições, os sentimentos. Eu estou apenas dizendo que na sabedoria de Deus, sentimentos não vêm em primeiro lugar porque fazem parte de um sistema de resposta. Respondem ao que a mente compreendem. E assim a fé, ela pode seguir em frente porque ela não depende da locomotiva, ou melhor, dos vagões dos sentimentos. Você percebe a sabedoria de Deus? E quantas vezes nós passamos anos e anos em altos e baixos, sem fruto, sem crescimento, sem evangelismo, sem trabalho, porque nós estamos dependendo de emoções e sentimentos que são tão variáveis. Será que esse é um lugar bom para dependermos da nossa fé, irmãos? Jamais. Na palavra, nas promessas, nos comandos, iluminado em nossas mentes pelo Espírito. Então nós seguimos servindo, adorando, confessando os nossos pecados na casa de Deus, envolvido no trabalho de evangelismo. Não da vontade, não dos sentimentos, porque uma criança é guiada por sentimentos, não é? Por vontade, só faz aquilo que quer, que sente, que deseja. Para fazer alguma coisa que tem que fazer, contrário à vontade, tem que ser obrigada, muitas vezes. Só faz aquilo que deseja, mas uma pessoa madura, ela não é movida pelos sentimentos apenas, porque você e eu, muitas vezes, a cada semana, nós precisamos contrariar e passar por cima de nossa vontade e muitos sentimentos para fazer aquilo que nós sabemos que é necessário ser feito e ser cumprido. Bem, eu tenho certeza que muitos de nós têm que ir contra a vontade de levantar da cama e de sair debaixo do lençol uma manhã fria e ir para o trabalho e fazer o que tem que ser feito, não é? A cada dia nós passamos por cima de sentimentos e de vontade para cumprir aquilo que é necessário. Esse é um sinal de maturidade na fé. Quando nós servimos ao Senhor, não mais baseado naquilo que nós sentimos apenas, mas baseado nas verdades reveladas e em seus comandos também. De fato, para exercitar a fé, muitas vezes nós precisamos passar por cima de certos sentimentos. Sentimentos que te impedem de adorar ao Senhor, de estar na casa de Deus, de evangelizar, de honrar o Senhor, de obedecê-lo e de cumprir os teus deveres como um crente, como um discípulo em Jesus Cristo. E você faz isso porque? Pela persuasão, pela fé na palavra de Deus. E a fé é fortalecida porque há frutos e o sorriso do Senhor é sobre nós como filhos obedientes, filhas obedientes. Muitas vezes, irmãos, deixe-me tocar neste ponto ainda. Muitas vezes, dúvidas e incertezas sobre a nossa salvação têm como causa isso. Que nós dependemos de sentimentos. E hoje eu não me sinto salvo. E hoje eu não tenho certeza da minha salvação. Deixa eu me explicar isso. Muitas vezes nós pecamos. Mesmo após a conversão você irá pecar. E o pecado é como uma lama em nossos sapatos que nos seguirá até a porta de entrada no céu. Não entrará ali, mas nos seguirá até lá por causa da velha natureza. E a cada dia nós pecamos. Nós pecamos por omissão, por não amar a Deus como deveríamos.
por não louvar a Deus como deveríamos, pecamos por pensamentos indignos, incrédulos, pecamos por palavras, por temperamentos. A cada dia da semana um crente irá pecar. É por isso que ao final do dia nós devemos nos aproximar de Deus em arrependimento e confessar a Ele os nossos pecados. Mas quando você peca, após a conversão por uma negligência, isso não quer dizer que você perdeu a salvação. Porque se nós somos salvos independente de méritos, por não ter nenhum mérito, por que Deus haveria de nos abandonar agora pelos nossos deméritos, irmãos? Então, tantas vezes, dúvidas, incertezas sobre a conversão, sobre a salvação, tem como raiz que nós estamos pendurando a nossa certeza nesse gancho dos sentimentos. E porque os sentimentos variam tanto, um dia eu não me sinto salvo, outro dia eu me sinto salvo, se eu peco eu não me sinto salvo, então Satanás virá, porque ele é covarde, e ele sabe quando nós pecamos, e ele sabe que quando um crente peca, a consciência é ativada pelo Espírito e nos traz um senso de vergonha, e essa tristeza é para nos levar a Deus em arrependimento e confissão. Essa é uma obra do Espírito, mesmo a vergonha pelo pecado. Não é a nossa, não é algo que nós engendramos, mas Satanás sabe disso. E sabe o que ele faz nesses momentos? Ele se aproveita da situação. E como um covarde que ele começa a jogar gasolina sobre o fogo. E quando nós pecamos e não nos sentimos bem, nos sentimos um tanto longe de Deus, porque o pecado nos separa dessa comunhão com Deus, mas nunca nos rouba a salvação, porque não está baseado em nossos méritos. Ele vem e nos acusa e diz: seu hipócrita, você não é salvo nada, você nunca nasceu de novo, veja como você repete esse pecado novamente. E ele transforma a tristeza que deveria nos levar para a confissão e arrependimento em angústia e desespero. Então nós começamos a dizer: será que eu nunca fui salvo? Ele começa a acusar, o nome dele é acusador, você nunca nasceu de novo. E nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, de nossos sentimentos, e nós dizemos: eu não me sinto salvo, eu não me sinto salvo. E assim você segue pela vida, altos e baixos. Toda vez que você peca, você crê que você perdeu a salvação, e Satanás aproveita a oportunidade para te intimidar e te oprimir. Mas queridos, quando nós olhamos para fora de nós mesmos, e para essas verdades da palavra de Deus que diz: uma vez salvo, salvo para sempre, isto é, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Aquele que vier a mim, disse Jesus, jamais o lançarei fora. Quando nós exercitamos a fé na palavra revelada, mais do que no que nós sentimos, então a nossa fé permanece firme diante dos ataques de Satanás. E quantas vezes dúvidas e incertezas estão baseados em sentimentos? Mas amigo, não pendure a tua certeza de salvação nesse gancho frouxo dos sentimentos. Pendure-a no prego da cruz de Cristo, que diz que Ele morreu por você. E que se você veio a Ele em arrependimento um dia, você foi salvo e você está preservado e será preservado até o fim. Assim, quando tentado a duvidar de tua salvação, levante o escudo da fé, diz Paulo. Isto é, traga, afirme diante de Deus em oração tudo aquilo que Ele fez por você. Diga ao Senhor: nunca me deixará. Essa é uma promessa. Ele me guardará até o fim. A boa obra que Ele iniciou em minha vida, Ele perseverará e completará até o fim. Promessas. Você exercita a fé pela mente, baseado na verdade da palavra de Deus, em vez de olhar para dentro de si mesmo e começar a sentir o coração e sentir aquilo, uma areia movediça. Essa é a causa tantas e tantas vezes de incerteza, sobretudo quando nós pecamos. Porque quando nós pecamos, nós nos sentimos sim um tanto distante de Deus. E isso é necessário para que nós nos arrependamos e nos voltemos a Deus. Essa é a obra do Espírito de Deus. Mas Satanás nos dará a oportunidade, e assim nós caímos sem perceber, e andamos pela vida cristã como pessoas derrotadas, e aí não há evangelismo, não há oração, porque eu não me sinto salvo. Querido, não é sentir, é saber. É saber que você já passou da morte para a vida. É saber que você um dia se voltou a Cristo em arrependimento, sem méritos, e Ele te recebeu e te deu um novo coração, e você viu uma mente transformada, um desejo por pureza, por santificação. Esses são fatos reais, e você olha para essas verdades, não para o que você sente no momento. Um dia, um presbítero perguntou a um grande pastor nos Estados Unidos algo sobre a sua certeza de salvação. Aquele pastor foi D.L. Moody, um pastor muito conhecido. E aquele presbítero, aquele pastor, sabia que ele era salvo. O presbítero conhecia muito bem a vida daquele homem. E ele vira sinais de conversão e sabia muito bem que ele era salvo. Mas ele disse àquele pastor: Pastor Moody, eu não me sinto salvo, eu não tenho mais certeza. Eu tenho dúvidas sobre a minha salvação, algo que todo crente passa. E aquele pastor, muito sábio na palavra, disse a ele: Amigo, quando Noé estava dentro da arca, ele se sentia seguro ou não?
E o presbítero obviamente respondeu sim, ele se sentia seguro. E o pastor disse, e o que lhe fazia seguro? Os seus sentimentos ou a arca? Se você está em Cristo, que é essa arca, pelos seus méritos você está seguro. A tua segurança jamais é alterada, ela está no céu. Talvez a tua certeza mude, mas a tua segurança e o teu nome no livro da vida jamais será alterado. Assim, no meio dos sentimentos e das dúvidas, olhe para fora de si mesmo, para as promessas, para os comandos de um Deus que não pode mentir. Lembre-se o que Ele fez em tua vida, um novo coração, e saiba que você já passou da morte para a vida. Bem, eu fecho esse parênteses aqui, porque muitas vezes sentimentos nos têm levado a tropeços. É por isso que nós baseamos a fé e a exercitamos pela mente, na palavra de Deus. Isso é muito importante então. Fé não é pensamento positivo. Eu digo e me convenço que isso vai acontecer porque eu tenho fé, nada mais do que pensamento positivo místico. Fé não é força interior, eu digo que eu vou alcançar isso porque eu tenho força, nada disso. Fé não é sentimento, ou não depende de sentimentos, é algo muito maior, muito mais vivo. É essa convicção e persuasão das verdades da palavra de Deus, e assim eu obedeço e sigo em frente, e Deus me abençoa, e há frutos, e há crescimento, e há vigor. Oh amigos, como poderia o músculo fraco das emoções sustentar a fé? Jamais. A palavra que nós conhecemos, assim ela é exercitada. Bem, deixa-me voltar agora então para esse ponto da fé. A fé é essencial em nosso relacionamento com Deus. Porque a Bíblia nos diz, nesse texto que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé, esse tipo de fé ativa, é impossível um crente agradar a Deus. Isto é, ser agradável diante de Deus. Observe o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse termo aproximar-se de Deus aqui se refere a muitas coisas. Se refere à nossa adoração. Nós nos aproximamos de Deus quando nós o adoramos. Quando nós oramos a Deus, quando nós servimos pelo evangelismo, todos esses meios são meios pelos quais nós nos aproximamos de Deus. Obviamente, nós não nos aproximamos de Deus fisicamente, sensoriamente, mas sim pela adoração, pela oração, pelo serviço. De modo que em nosso serviço cristão, em nossa adoração, em nosso louvor, para que nós sejamos aceitáveis, agradáveis diante do nosso Deus a quem nós adoramos, algo é necessário. E esse algo é cumprido pela fé. Observe novamente. Ora pela fé, ora sem fé, é impossível agradar a Deus da maneira que nós nos aproximamos de Deus. Em outras palavras, a fé é aquilo que nos torna agradáveis a Deus. Eu gostaria que você observasse algo muito importante sobre a fé aqui nesse texto. Fé é obediência. Se eu me aproximo de Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para orar, para servi-lo, de um modo diferente daquele que Ele prescreveu na sua palavra, eu não sou agradável diante de Deus e o meu serviço não é aceito diante de Deus. A palavra de Deus me dá diretrizes para a adoração pública do Senhor, em espírito e em verdade, mas se eu busco a minha própria maneira, coreografia, pulos, sentimentos, corais e tantas outras coisas que Ele não prescreveu, isso quer dizer que a minha adoração não é agradável diante do Senhor. E a fé que cumpre isso, por quê? Porque a fé me diz que isso é verdadeiro e eu me mantenho nesses princípios em obediência. E assim como um filho obediente, a minha adoração é aceitável, agradável diante de Deus. É isso que o texto está dizendo. Quando eu me aproximo de Deus, seja em adoração, seja em louvor, seja em oração, em evangelismo, eu devo me manter nos métodos, nas diretrizes de Deus. Se a palavra de Deus me ensina que o evangelho deve ser proclamado, esse é o método, e toda proclamação é algo racional por palavras, eu devo me limitar a ela e crer que Deus haverá de salvar pessoas assim. Mas se eu trago teatro, e se eu trago a coreografia, e os fantoches e tudo mais, eu estou indo além daquilo que Deus tem estabelecido, eu demonstro uma pequena fé. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus não é sábio assim não, porque Ele não sabia que haveria um século XXI com tantas modificações e tanta gente diferente, que a gente precisa assim desses métodos. Deus não é tão sábio. Deixa eu adicionar certas coisas. Em vez de proclamar verbalmente o Evangelho, eu vou agora cantar o Evangelho e fazer uma exposição teatral do Evangelho. E isso é desagradável a Deus. Por quê? Porque Ele não requereu nada disso de nossas mãos. E assim, queridos, para que a nossa adoração, louvor, serviço seja aceitável, agradável, é necessário crermos que aquilo que Ele comandou e estabeleceu é verdadeiro, é sábio e vai cumprir os propósitos para o qual Ele criou e estabeleceu. E assim nós nos tornamos pessoas agradáveis diante de Deus.
porque somos obedientes à palavra de Deus. É muito simples. Um pai se agrada de sua filha, de seu filho, quando ela é obediente. Quando ele é obediente. Quão bom é o coração de um pai ver uma criança, um filho, uma adolescente obedecendo sem murmurar, sem chutar, sem reclamar. O coração do pai e da mãe se alegra. E esse pai quer fazer muito mais por esse filho, muito mais por essa filha, e sacrificar muito mais para dar as coisas que ele precisa, não é? Assim também é Deus conosco. Se nós murmuramos e transigimos os seus métodos, nós somos desagradáveis diante de Deus. Não quer dizer que ele nos lança fora, porque ele nos salvou apesar dos nossos deméritos, mas que o nosso culto já não é aceitável, o nosso serviço não é aceitável, e é a fé que cumpre isso, a fé que diz, é verdadeiro, os métodos de Deus são os melhores, Ele continua a salvar pessoas pela pregação da palavra, eu não preciso chamar ninguém para vir à frente, eu não preciso de técnicas psicológicas, emocionais, simplesmente pela pregação da palavra e o Espírito aplicando, convencendo o coração, chamando pessoas a Cristo. E assim nós mostramos fé nos métodos de Deus e nos tornamos agradáveis ao Senhor, como filhos e filhas obedientes. Quão maravilhoso! E aí há bênçãos, e aí há o sorriso de Deus sobre nós, e é a fé que cumpre isso. Por isso que a fé é tão importante para a vida cristã. E a fé, queridos, é necessária. A fé que agrada a Deus deve ter o objetivo correto. Você deve fazer aquilo, nós fazemos a casa de Deus, aquilo que Deus prescreve, mas também fazemos da maneira que Ele prescreve. Obediência é fundamental em nosso relacionamento com Deus, porque a fé é sinônimo de obediência. Se o nosso motivo é errado, também não é aceitável diante de Deus. Se na casa de Deus eu faço algo, seja empilhar uma cadeira, carregar um copo de água e pôr no púlpito do pastor, evangelizar alguém, louvar o Senhor, se eu faço algo na igreja, e o meu objetivo é ser notado e ser visto, para que as pessoas pensem sobre mim, falem sobre mim, eu já roubei a glória de Deus. E assim o meu culto, o meu serviço não é aceitável diante do Senhor. Assim deve ser feito como Ele prescreve, da maneira que Ele determina e com o motivo certo de glorificá-lo. E a fé cumpre tudo isso. Porque a fé me diz que toda a glória deve ser dirigida a Ele. Tudo que eu faço deve ser para Ele. Eu devo permanecer nos seus métodos e nos seus meios. E isso nos torna agradável ao Senhor. Bem, a fé, irmãos, está sempre debaixo do ataque de Satanás. Todos nós sabemos disso. Abra comigo aí, rapidamente em Lucas capítulo 22, para um texto muito interessante. Lucas 22, versículo 31. Essas palavras, essa experiência de Cristo e Pedro. Lucas capítulo 22, versículo de número 31. E diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar ou peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Observe aí, Cristo rogando por Pedro para que a sua fé não desfaleça. Isso nos ensina que a fé de um crente está sempre sobre o ataque de Satanás. E Satanás tem o mesmo objetivo para cada um de nós hoje. Satanás trabalha para reduzir, para mirrar, para encolher a nossa fé. Ele não pode tirar completamente a fé de um crente, ela é dada na salvação, mas o objetivo de Satanás é nos reduzir até o ponto de que ele possa, então, nos derrubar com facilidade. Ele reduz a nossa fé para que nós nos tornemos pessoas complacentes, autodependentes, pessoas que não oram, pessoas que não estudam a palavra de Deus, pessoas que não estão na casa de Deus, pessoas que não se envolvem no trabalho de evangelismo, pessoas que não santificam as suas vidas. Satanás objetiva para nós uma diminuição na fé. Pessoas que não mais colocam questões espirituais como prioridade na sua vida, pessoas que vivem zanzando por este mundo atrás de tantas coisas e se esquecem da brevidade desta vida. Esse é o objetivo de Satanás. Satanás está sempre atacando. E a fé está sempre debaixo dos ataques de Satanás. Muitas vezes, irmãos, observe a estratégia do maligno. Nós nos preocupamos com grandes tentações, isso é correto. Eu já não pequei mais nesse pecado terrível há tanto tempo. Glória a Deus por isso. Eu estou muito atento quanto a esse pecado. Eu estou muito atento quanto àquele outro pecado. Nós estamos preocupados com grandes tentações e grandes pecados. Nós não nos esquecemos da fé. Porque se Satanás não está operando numa certa área proeminente da vida cristã para nos derrubar e nos fazer pecar, saiba que ele estará sempre atacando a fé. Qual é o objetivo dele nos levar a pecar,
nos tentar ao pecado, não é simplesmente que nós nos manchemos, porque ele sabe que o Espírito de Deus nos leva ao arrependimento. Isso não é grande ganho para Satanás. O objetivo dele nos levar a tentar, a pecar por tentações é outro. É diminuir, solapar a nossa fé. Porque quando um crente peca, ele se sente mal, isso é necessário, como eu mencionei. E pode ser que ele passe dias sem confessar os seus pecados. E nesses dias ele não ora, não louva ao Senhor, Cristo não é glorificado, o Evangelho não é proclamado, ele ganhou grande vantagem. Ele roubou de Cristo a glória e o serviço. O objetivo de Satanás, a mira de seu alvo, é a fé do crente, sempre. Ele sempre está atacando a fé e ele usa estratégias diversas. Às vezes ele coloca coisas maravilhosas diante de nós, certas propostas. Ah, saia daquela igreja. Por quê? Porque eu recebi um convite de uma empresa lá do outro lado do Brasil e o meu salário vai ser triplicado. E eu vou dizer, gerente, muito bom, mas há alguma igreja bíblica lá? Não, não há nenhuma. E aí ele nos leva a esses caminhos. E ali eu chego e me esfrio na fé e não sirvo ao Senhor, porque eu coloquei este mundo em primeiro lugar mais do que a igreja. Outras vezes, ele nos leva a tentações de pecados recorrentes, porque ele pode atacar a mente e dizer, você nunca nasceu de novo. E aí você volta aos sentimentos. E ali dias, meses, e o evangelismo não é feito, e a igreja não é edificada, e o servo, a serva de Deus não está na casa de Deus. O objetivo de Satanás é sempre atacar a fé, e a fé está sempre debaixo do ataque de Satanás. Essas palavras de Cristo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Bem, amigos, como está a tua fé nesta manhã? O culto de oração da igreja é um bom termômetro. Você se encontra com a igreja no povo de Deus orando. O culto de oração, o termômetro que nos diz que como povo de Deus nós cremos em um Deus que ouve e responde orações. Será que você deixou de crer? Será que você deixou de perceber essas coisas? Há outras áreas da fé que nós podemos pendurar esse termômetro, não, e medir a nossa fé. Deixe-me sugerir algumas. Pendure o termômetro da fé na área da oração. Quanto nós oramos individualmente como crentes? Se nós gastamos pouco tempo em oração, sozinhos, na presença de Deus, com o Senhor, isso é uma indicação segura, matemática, de que a nossa fé declinou. Nós não medimos a fé por sentimentos. Se nós já não oramos tanto, e nós não clamamos ao Senhor, e a oração deixou de ser importante, porque nós não mais estamos apercebidos que Deus nos vê, e não mais sentimos que Ele pode fazer grandes coisas pelo seu povo e por sua causa, através de nós, que Ele usa instrumentos humanos, então nós paramos de orar. Nós podemos estar completamente persuadidos em nossa mente das doutrinas da fé, e certo sobre ela. Mas pode ser que em um nível prático, nós já não estamos mais convencidos dessas coisas, porque nós não oramos. A oração é a materialização da nossa crença, não é? Que Deus ouve, responde, que Ele salva, que Ele transforma e que Ele edifica. Assim nós não mais cremos que Deus é ofendido por causa da nossa falta de fé e autodependência, porque se eu não oro, e se eu não inicio o dia com Deus, e se eu não vejo situações difíceis que eu preciso resolver sem trazer diante do Senhor, eu estou dependendo de quem então? De mim mesmo. Isso é autodependência, isso é sinal de que a fé está fraquinha. Assim nós temos esses sinais. Nós podemos medir a fé. Quanto você tem orado? Como é a tua vida de oração? Deixa-me continuar a falar sobre a oração. Qual é a natureza da tua oração diária? Será que a oração de hoje foi exatamente igual à oração de ontem e da semana passada? Então ela se tornou uma oração mecânica, fria. Eu já não trago mais coisas diversas na presença do Senhor. E essa é uma indicação de uma pequena, de uma pobre fé, porque eu não mais estou persuadido que eu devo trazer todo tipo de petições diante do trono da graça e orar pelos meus irmãos, pelo evangelismo, pelas crianças que são evangelizadas. A minha oração se torna: obrigado, Senhor, pela comida, pela saúde, pelo fulano, pelo beltrano. Todos os dias a mesma coisa. Esse é um sinal de que a fé está lá embaixo, irmãos. Eu já não creio que eu posso trazer todas as coisas diante do Senhor, e que Ele ouvirá, e que Ele responderá, e que Ele haverá de edificar a sua igreja e salvar queridos, amigos, familiares não salvos ainda. Assim, esse é um grande sinal da nossa fé. Quanto tempo você ora? 1 minuto e meio? 3 minutos? O tempo que nós gastamos na presença do Senhor também fala sobre a nossa fé. Nós devemos adorar ao Senhor em oração. Nós devemos interceder por outras coisas. Devemos afirmar a nossa fé. Devemos agradecer. Devemos clamar por outras pessoas. E aí devemos pedir por tantas coisas por nós, pelo seu reino. Será que você faz isso em 3 minutos?
O tempo que nós gastamos na presença do Senhor também fala muito sobre a nossa fé. Pelo menos 15 minutos, irmãos. Como é que você pode fazer tudo isso na presença do Senhor em tão pouco tempo? Eu não quero estabelecer um tempo aqui, mas eu não creio que você possa adorar, louvar, agradecer por tantas coisas de uma maneira objetiva, específica, em tão pouco tempo. Então pendure esse termômetro da fé no critério oração. E saiba como está a fé. Vem uma terceira pergunta, teste para determinar o estado de nossa fé. E a pergunta é essa: para quem, em primeiro lugar, nós nos dirigimos, ou o que nós fazemos no momento de uma dificuldade, no momento de uma grande provação? Como nós reagimos debaixo de uma provação ou de uma dificuldade? É a pergunta. Para quem nós nos voltamos para alívio e socorro? Se a nossa primeira atitude diante de um grande problema, conflito, seja em casa, seja um perigo, enfermidade, se a nossa primeira atitude como crentes é desmoronar em autocomiseração, ou em nervosismo e temperamento, e sair tentando atacar a razão imaginária do nosso problema, ou a primeira pessoa que está por próximo de nós, o marido, a esposa, quem quer que seja, esse é um sinal de que a fé está muito mal, muito mal. Mas quando nós agimos como crentes e recordamos das promessas de um Deus vivo e verdadeiro e nos voltamos a Ele primeiramente nessas situações, então esse é um sinal de que a nossa fé está vigorosa e tem crescido. Oh, queridos, para que nós corremos? Será que nós enfiamos a cabeça num buraco, no entretenimento para esquecer do problema? Ou nós trazemos todas as coisas diante de Deus que nos diz: não estejais ansiosos por coisa alguma? Você crê nisso? Então você faz isso, porque você sabe que Deus haverá de responder e te ajudar. Ou você se torna cheio de si mesmo, autoconfiança, autodeterminação para resolver as coisas. Esse é um sinal de que a nossa fé talvez não esteja tão boa. A nossa reação às dificuldades. Mas a quarta e última questão, este último termômetro que eu sugiro aqui para nós pendurarmos na fé, está ligado à maneira que nós vivemos ou desfrutamos as coisas de Deus. Se nós extraímos grande prazer ainda da palavra de Deus, e grande alegria na adoração e no serviço do Senhor, se no serviço de evangelismo ainda há um coração sincero e um desejo de alcançar a alma, apesar da nossa pequenez, se nós experimentamos e provamos a Deus a cada dia com alegria e gratidão, esse é um sinal maravilhoso que a fé está crescendo, está firme. Porque um baixo nível de alegria em coisas espirituais é um sinal certo de uma baixa fé. Porque quando nós estamos convencidos das maravilhas da vida cristã, da certeza de salvação que nada nos separará, que há coisas tremendas para nós, um futuro glorioso, que pecados do passado não podem nos acusar mais, que no presente há um Deus sábio que gere e conduz os nossos passos, e que não há nada no futuro que na verdade nos separar de Deus, então só pode fluir a alegria de nossos corações, gratidão, louvor, oração sincera, momentos de louvor. A fé ativa nesse caso, queridos, está ligado ao progresso do nosso desfrute espiritual, porque isso traz grande prazer e fortaleza na fé. Assim, quão ativa é a nossa fé? Quão firme ou quão dilapidada é a nossa fé? Com que urgência nós necessitamos de reparos, não é? E de revitalização da nossa fé. Agora, se essas questões lhe deixaram desencorajado, e você talvez sinta que a tua fé não está tão boa, fé ativa e contínua, deixe-me sugerir nesses últimos minutos 8 passos para o fortalecimento da fé. 8 direções a tomarmos, medidas a tomarmos para o fortalecimento e desenvolvimento da fé. Eu creio, baseado na palavra de Deus, obviamente, que o primeiro passo é adoração e gratidão diária. Isso é um grande fortalecedor da fé. É infalível louvar ao Senhor por quem Ele é, adorá-lo, dirigir a Ele palavras e pensamentos objetivos de gratidão, de afirmação. Essa prática de considerar os eventos da semana e de nossa vida como guiado e conduzido por Deus, refletir na sua bondade, refletir em bênçãos do passado, assim nos aprendemos, queridos, tantas coisas sobre a obra de Deus e nos alegramos no Senhor e agradecemos a Deus, e isso se torna fortaleza em nossa fé. Há muitos textos que eu posso ler aqui, mas o nosso tempo se acaba. Eu sugiro Colossenses capítulo 1, do versículo 3 a 12, para você ler em casa, sobre a fortaleza na fé. A cada dia da semana, a cada momento, mantenha o templo do teu coração aberto em louvor e gratidão a Deus. Pare
ao longo da jornada do dia, mesmo que por um minuto, para orar, para dirigir a Deus louvor, palavras de gratidão, frases de louvor em teus pensamentos ao teu Senhor. Mantenha essa comunhão com Ele, louve, dirija a Ele louvor, e a tua fé se fortalecerá com o senso da presença contínua do Senhor e do sorriso do Senhor sobre a tua vida. Pare por momentos para adorar, para afirmar, para agradecer no trabalho, em casa, no caminho, porque um espírito fraco de gratidão, ele vai desmoronar diante das forças invasoras da autocomiseração, da murmuração e da frieza. Mas o espírito cheio de gratidão permanece firme. E no momento dos problemas e das circunstâncias, você sabe que o teu Deus vive, porque você o conhece e o adora diariamente. Assim faça isso. Louve ao Senhor a cada dia. Um outro passo para o fortalecimento da fé, eu creio que é o uso diligente da memória. Faculdade da alma, lembra? Permita que a memória alimente a mente. Coloque diante da mesa da mente fatos. Use a memória. Lembre-se da tua salvação. Lembre-se como Deus te conduziu até a certeza de vida eterna. Lembre-se como Ele te livrou de tantas dificuldades que talvez teriam te colocado em problemas hoje ainda. Um grande banco de memória, de experiências com Deus, ativa a nossa fé. Se você tem uma memória não muito boa, meio fraca, tem um diário. Escreva ali tantas bênçãos, coisas reais que Deus agiu na tua vida. E no momento de dificuldades, abra esse diário. Lembre, o Senhor me ajudou assim. Olhe uma situação tão semelhante à que eu estou passando hoje. Ele me abençoou há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Traga para a tua mente. Isso te fortalecerá. Coisas grandiosas, o aniversário da tua conversão, há 4 anos atrás. Há 20 anos atrás o Senhor me salvou. Recapitule por um momento. Pense sobre cada passo. Sobre as lutas contra a incerteza, como Ele te fortaleceu. Louve ao Senhor por isso. Alegre-se no Senhor por isso. Há 3 anos atrás Ele me livrou desse problema. Há 5 anos atrás Ele me ajudou nessa situação. Ele me levou a essa igreja, Ele me conduziu assim, Ele me respondeu questões, Ele me fortaleceu. Um banco de memórias espiritual fortalecerá a tua fé a cada dia. Lembre-se disso, então adore ao Senhor, e quando orar e agradecer, faça isso de uma maneira detalhada. Não apenas diga, Senhor, obrigado pela vida espiritual. Não, obrigado por esse elemento da vida espiritual, por essa parte, por isso. Afirme de uma maneira objetiva, e isso fortalecerá o teu coração. A oração de gratidão, ela nunca deve ser vaga, ela deve ser específica, porque Deus responde orações específicas, não é? Assim agradeça por cada parte de suas bênçãos, coisas palpáveis, concretas. Isso produzirá grande alegria e gratidão. O terceiro passo para o fortalecimento da fé é ter um grande entusiasmo pela causa do Senhor. Isso aumenta o teu interesse pelo reino de Deus. E você se envolve na causa do Senhor, no serviço cristão, está sempre na adoração. Você se interessa pela obra de Deus que a igreja local está realizando, e assim você se alegra no Senhor por isso, e ora, e intercede. Você não é apenas um crente esquentando o banco, você é um crente envolvido, um intercessor. Você se interessa pelo que a igreja está fazendo, qual é o novo projeto da igreja. Há trabalho de evangelismo, há pessoas indo aos pontos de ônibus, metrô, há material sendo produzido, traduzido, revisado. Como é que está a escola da manhã evangelística? Quantas crianças? Tem havido mudança, transformação, e as professoras se interessam pela causa de Deus. E se interessam pela causa de Deus de um modo mais amplo no mundo. Lembre-se dos servos de Deus que estão buscando reavivar obras. Pense sobre as estratégias recentes de Satanás para atacar a fé e diminuir o poder e o vigor da igreja. E quem são aqueles homens que têm servido a Deus de tocar a trombeta no arraial. Ore por isso, clame a Deus, tenha um interesse real pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Não apenas alguém esquentando o banco no domingo e voltando para casa. A tua igreja, a colônia do céu na terra, sabedoria de Deus, onde nós vivemos nessa colônia, aqui nós servimos ao Senhor, aqui nós crescemos o nosso coração, o nosso tempo, a nossa vida, os nossos bens voltados para a igreja do Senhor. Nós vivemos neste mundo em um contexto de igreja. Assim, se interesse pelas coisas do Senhor, ore, participa, se envolva, e isso fortalecerá a tua fé tremendamente. Porque quando você vê respostas a essas orações, e pessoas sendo salvas, pessoas sendo edificadas, você terá certeza de que Deus ouve as tuas orações. E quanto a tua fé crescerá, e certeza do amor de Deus e da tua salvação também. Assim, queridos, a fé é uma virtude que vive se alimentando de coisas espirituais, em um contexto espiritual.
Se a fé é forçada a sobreviver numa dieta de coisas terrenas, materiais somente, ela murchará. Assim nós precisamos ser atentos. Se nós somos absorvidos pelo combate da fé, pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, pela batalha pela verdade, por almas, a fé é ativada, aprofundada, invigorada. Assim nós precisamos nos monitorar também. Ao final de um culto, qual é a nossa conversação uns com os outros? É sobre o carro, sobre o trabalho, sobre os filhos, sobre coisas dessa vida? Não, sobre coisas espirituais, fortalecendo um ao outro, animando um ao outro, encorajando um ao outro. A fé precisa ser alimentada por questões espirituais e nós devemos nos monitorar quanto a isso. Ao longo da semana, mesmo aqui na casa de Deus, será que nós percebemos que o objetivo de Satanás é limitar as nossas conversas, a nossa visão e as nossas afeições a coisas terrenas e passageiras? É ele que faz isso. Porque o objetivo dele é diminuir a fé. Assim nós precisamos alimentar a nossa fé com o reino de Deus, com conversas espirituais, encorajando uns aos outros. Isso é necessário. Em quarto lugar, para alimentar e fortalecer a fé, é de extrema necessidade a busca pela santificação. Queridos, sem uma luta vigorosa para vencer pecados antigos, para andarmos com sinceridade na presença do Senhor, em santificação não há crescimento na fé. É necessário uma aplicação consciente de busca por santificação a cada dia da semana. Hebreus capítulo 12, ouça essas palavras. Versículo 1. Hebreus 12, 1, nosso capítulo após o texto dessa manhã. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, capítulo 11, deixemos agora todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Embaraço. O pecado é um embaraço nas suas pernas. Ele não te deixa progredir na vida cristã, nem servir. Corte esse embaraço. Arranque confessando os pecados. É necessário uma luta pela santificação. É necessário entrega, confissão diária, vigor na fé. É necessário monitorarmos. É necessário mesmo uma violência santa contra certos pecados que continuam a voltar e vir ao Senhor e rogar graça e ter uma atitude de guerra e disciplinar até você vencer e se tornar mais forte contra aqueles pecados. Seja a cobiça, seja o temperamento, seja a autocomiseração, seja pensamentos indignos, lutar contra essas coisas e rogar graça e força do Senhor, porque sem essa luta consciente pela santificação não há terreno frutífero para a fé crescer. A fé cresce nesse solo da santificação. Se nós negligenciamos o nosso arrependimento a cada dia, bem, queridos, nós começamos então a pensar como não crentes. Porque para mim negligenciar o arrependimento diário, eu preciso começar a pensar como um crente descrente. Eu preciso começar a me convencer de que Deus não nota meus pecados. Eu preciso me convencer que como eu esqueço de certos pecados, Deus também esquece. Eu preciso começar a me convencer que Deus não está tão se importando com a fofoca, com a cobiça, com a malícia. Deus não se importa com esses pecadinhos. Então eu preciso me convencer dessas coisas para negligenciar a confissão diária e assim eu começo a agir como um crente descrente. Oh, não faça isso. Volte-se a Deus ao final de cada dia. Em arrependimento, em entrega, lave os seus pés e suas mãos na presença do Senhor. Esse é o significado daquilo que Cristo nos ensinou. Naquele último encontro com os discípulos, não é? Pedro, aquele que já foi lavado, salvo, não precisa lavar senão os pés e as mãos, porque nós andamos em um mundo empoeirado, tantos pecados. O coração já foi lavado. Ao final de cada dia, confissão de pecados, lavando os pés e as mãos na presença do Senhor, para amá-lo e servi-lo e adorá-lo e andar retamente na presença de Deus. Em quinto lugar, para o fortalecimento da fé, respeito pela providência de Deus. É necessário respeitarmos a providência de um Deus sábio e soberano. Essa é a prática de aceitar o gerenciamento soberano dos planos de Deus em nossa vida. E reconhecer que há sempre um propósito em todas as circunstâncias. E quando certos problemas acontecem, coisas que nos tornam perplexos, lembrar que é um Deus sábio, soberano. E se eu oro por algo, e eu oro, e eu insisto, e eu devo fazer isso, porque com o comando da palavra de Deus,
Então Deus responde de uma maneira diferente daquilo que eu orei. Eu me satisfaço com a resposta soberana de Deus, porque Ele é sábio. Ele não é apenas poder, Ele também é sabedoria. E assim nós respeitamos a provisão e providência de Deus, sabendo que é um propósito por trás de todas as coisas. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que cuida de seus filhos e filhas, um Deus que talvez esteja nos treinando nesse momento de perplexidade para um serviço muito maior na vida cristã, para honrá-lo, um Deus que gerencia o nosso treinamento na vida a cada dia. Então nós respeitamos a provisão e a providência de Deus. Obviamente nós precisamos discernir se aquilo que eu estou passando no momento é o resultado de uma disciplina da parte de Deus, porque eu resisti à voz de Deus na consciência, e porque eu segui em frente no meu ego, e porque eu negligenciei a sua palavra. Então Deus talvez esteja me disciplinando. Mas se esse não é o caso, e se eu não tenho andado assim na presença do Senhor e alguma coisa difícil aconteceu em minha vida, eu posso saber que Deus sabe disso, e que não há nada que aconteça na nossa vida que esteja longe dos olhos de nosso Salvador e Senhor. Então é necessário esse discernimento, irmãos. Respeito pela providência de Deus fortalece a fé nessa jornada. Bem, em sexto lugar, eu creio que um grande fortalecedor da fé é desenvolvermos um comportamento altruísta. Essa prática de darmos mais do que simplesmente extrairmos e recebermos. Queridos, o nosso objetivo deve ser ministrar uns aos outros e servir uns aos outros. Será que você é, na casa de Deus, aquela pessoa que só extrai, só recebe e não oferece nada? Você recebe da palavra de Deus, você é alimentado pela palavra de Deus, irmãos fazem coisas para você, você tira da igreja, mas você nunca se envolve, nunca ora, nunca intercede, nunca liga por um irmão, nunca se interessa por um irmão, sempre recebendo e quase nunca oferecendo. Isso diminui a fé, porque Deus nos plantou em uma igreja para nos assemelharmos a Ele, amando uns aos outros de maneira prática e objetiva, com sinceridade, nos interessando uns pelos outros, dando um passo em direção uns aos outros. Sacrifício é necessário agirmos assim. Assim, essa prática altruísta de amor cristão é uma marca tremenda de um verdadeiro crente, e Deus se alegra, e a nossa fé é fortalecida, porque nós mostramos afeição uns pelos outros, preferência uns pelos outros. Nós estendemos gentileza, palavras de gentileza, atitudes de gentileza. Observe o que está acontecendo na tua igreja. Não fique esperando pelos outros para realizar tudo. Dê um passo à frente. Isso fortalece a fé, porque isso agrada a Deus. Assim, eu preciso constantemente, como um crente, me perguntar: o que eu poderia fazer por esse irmão? O que eu poderia fazer por aquela irmã? De que maneira eu posso ser de algum encorajamento para ele, para ela? Se nós desenvolvermos essa atitude altruísta, a nossa fé crescerá certamente, porque nós estaremos imitando o Senhor Jesus Cristo. Como Cristo, sempre pronto para servir, sempre interessado em toda parte, proclamando Cristo, abençoando vidas, como Cristo na casa do Senhor servindo. Bem, em sétimo lugar, e nós corremos para o final, um fortalecedor da fé também é uma adoração atenciosa ou consciente. Quando você entra na casa do Senhor, esteja consciente que você está na presença do Senhor. Esse é o local que Ele escolheu para ser adorado, onde o povo de Deus se reúne, o ajuntamento do povo de Deus. Adorar com a mente, adorar com o coração. A nossa tendência é usar a emoção apenas, sem entendimento, ou o entendimento apenas, sem emoção. Mas o Salmo 47:7 diz: cantarei louvores com inteligência. Assim, a louvar ao Senhor, leia, pense sobre a letra. São verdades sendo anunciadas. Cante essas verdades, afirme diante do Senhor com entendimento e permita que esses sentimentos que fluem da verdade que nós estamos cantando glorifique a Deus, e você extraia algo também da adoração para a tua mente, para o teu coração, porque você está cantando a palavra de Deus. Cante com o coração, cante com os lábios também. Você deve mover os lábios. Às vezes você observa, estou aqui como pastor de um púlpito, eu vejo a face de todo mundo, não estou dizendo nessa igreja necessariamente, mas você vê irmãos cantando e eles seguram o inário assim e os lábios não se movem. Parece que estão traumatizados por alguma coisa. Louve ao Senhor com palavras dirigidas, cante com fôlego, com entendimento, com coração, de maneira reverente, na presença de um Deus santo, mas com júbilo, com alegria. Mova os lábios sim, mas cante com inteligência as palavras dirigidas ao Senhor. Adoração atenciosa.
Adoração sincera, mesmo na oração, não permite que pensamentos se dividam. Se dividirem, traga-os de volta na presença do Senhor. Ore com sinceridade, ore dirigindo a Ele os teus pensamentos. Não uma oração mecânica, horizontal, não um palavreado repetido. Palavras dirigidas ao Senhor, quem Ele é, esteja consciente na presença do Senhor. E assim fazendo isso, a tua fé se fortalecerá. Porque você adora a Deus em espírito e em verdade, isto é, com a mente, baseada na verdade da palavra de Deus, consciente dessas verdades. E em último lugar, irmãos, um grande fortalecedor da fé é a autodisciplina. Uma disciplina firme, pouco reconhecida, na verdade, por muitos crentes. Nós temos a linguagem da autodisciplina lá em 1 Coríntios 9, 27. Nós temos Paulo falando sobre subjugar o seu corpo para servir ao Senhor. Assim também nós devemos subjugar os nossos sentimentos, atitudes para servir a Deus. Coisas como a complacência, a preguiça, a letargia, temperamentos carnais precisam ser dominados. Sim, você precisa dominá-los para servir ao Senhor. Estar na casa de Deus. Aquela pessoa impulsiva, desregrada, que reage pelo impulso, que não controla, que não governa a velha natureza, precisa controlar, porque ela jamais possuirá uma fé forte. Se os seus músculos emocionais são fraquinhos, e você explode, se entrega à autocomiseração, você não conseguirá ir muito longe. Assim é necessário autodisciplina, fortalecer os músculos emocionais para servir ao Senhor. Há crentes que se permitem essas coisas, e por anos, meses, entregue a emoção, entregue a autocomiseração, entregue a um temperamento carnal, às vezes tentando até justificar isso. Queridos, é necessário tomarmos controle de nós mesmos pela fé e nos firmarmos no Senhor para adorá-lo. A autodisciplina precisa primeiro ser exercida em relação às inclinações da velha natureza. Há uma inclinação à cobiça, então não vá ao shopping center se você não tem um objetivo, porque você vai ser tentado a ter mais e mais e mais que você não precisa. Lance fora aquelas revistas para mobiliar a casa de novo e de novo e de novo. Há uma tendência a pensamentos sujos, então não esteja na frente de certas coisas no momento errado, para não ser tentado. Autodisciplina, autocontrole. Há uma tendência à autocomiseração, ficar se sentindo mal por mim mesmo. Levante-se, vá ajudar outras pessoas, louvar ao Senhor, e você se fortalecerá. É necessário autodisciplina. Tendência a temperamento, a amargura, a conflitos. É necessário dependermos do Senhor e nos esforçarmos para vencer essas inclinações da velha natureza. Irmãos, há tanto que nós poderíamos falar sobre a fé nesta manhã, maneiras de crescermos, maneiras de nos fortalecermos e como Deus deseja isso e como Ele nos abençoa. A fé, queridos, uma fé ativa, profunda, é vital para todo crente, é vital para toda a igreja. A fé não é pensamento positivo, força interior. Ela não depende de sentimentos para crescer e ser fortalecida. A mente, na palavra, obediência. A fé, ela está sempre sobre o ataque de Satanás. As tentações e provocações de Satanás têm o objetivo de solapar a fé. E nós mantemos isso em mente sempre. O nível de nossa fé pode ser verificado de uma maneira matemática, se eu posso usar esse termo. Pendure os termômetros, a oração, a adoração, o serviço, e você saberá como está a tua fé realmente. Há maneiras de reavivarmos a fé, como nós vimos, de fortalecermos a fé. Adoração, gratidão dirigida ao Senhor a cada dia, uso diligente da memória, trazendo para o hoje coisas que Ele fez por nós no passado. Esse é um grande fortalecedor da fé. Faça disso de uma maneira objetiva. Tem um caderno, anote ali e louve ao Senhor no aniversário dessas bênçãos. Traga de volta à mente e afirme diante do Senhor e o louve. Entusiasmo pela causa do Mestre, envolvido na obra do Senhor, pensando sobre a obra do Senhor, a nossa igreja, a nossa colônia do céu na terra. Busca pela santificação a cada dia, vencer aquelas inclinações da velha natureza. E Deus nos ajuda, e nós vencemos e nos fortalecemos. Respeito pela providência de Deus nas situações da vida, sempre uma conduta e um comportamento altruísta, sempre buscando auxiliar o irmão, a irmã. Servir, mais dado que buscar extrair ou receber na obra de Deus. Adoração atenciosa, consciente, não desligado a louvar, não desligado a orar, sempre atento, sempre adorando a Deus com a mente, com o entendimento. Então, autodisciplina, controlando a velha natureza e as suas inclinações. E por meio dessas coisas, Deus nos ajuda
e nos fortalece. E nós nos tornamos homens e mulheres firmes, frutíferos e agradáveis diante do Senhor. E a certeza de salvação flui, e bênçãos, e o Evangelho é proclamado, e o reino de Deus é estabelecido. Quão maravilhoso é contemplarmos essas coisas objetivas sobre a fé, e não termos que ser escravos de sentimentos e emoções, mas guiados pela palavra de Deus. E assim vemos frutos em nossas vidas. Que Deus nos ajude, e Ele ajudará, se nós exercitarmos a fé na sua palavra e provarmos a Ele.